A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, estamos para mais uma lição de número 10. Precisamos de vigilância espiritual. Textual nos diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Está em Mateus, em capítulo 26 e verso 41. E a verdade prática nos diz assim, mesmo com oração, ausência e vigilância é terreno propício para que a tentação encontre brechas e nos conduz à derrota espiritual. Muito bem. E podemos observar aqui que a leitura bíblica em classe está em Mateus capítulo 24, verso 45 ao 51, que foi o que o comentador pegou por base. Tá ok? Esta é mais uma aula do sistema virtual aqui do setor do bairro Mapim, Várzea Grande MT. Nós temos aqui como pastor responsável do setor, que é o pastor Ismael Nazário, juntamente com a sua digníssima esposa, irmã Luzia. E nós temos aqui também como superintendentes da Escola Bíblica Dominical, evangelista Valmir e evangelista Lauro. Eu sou o presbítero irmão Claudines, estarei discorrendo com vocês esse assunto importantíssimo, que é sobre precisamos de vigilância espiritual, tá ok? Muito bem. Queridos amados irmãos, a parábola que estudamos hoje aqui está inserida no contexto do grande sermão profético, o qual o Senhor Jesus pregou antes da sua morte. Encontra-se no capítulo 24 de Mateus, registrado também em Marcos no capítulo 13 e também Lucas no capítulo 21. Trata-se das páginas da Bíblia em que o servo do Senhor, desde os tempos apostólicos, são exortados à vigilância antes da sua vinda iminente. O texto em análises, vemos Jesus falar sobre o final dos tempos, ou seja, a vinda do Filho do Homem, o arrebatamento, a grande tribulação. Narrar a parábola dos dois servos é concluir no capítulo seguinte com o sermão apocalíptico também, bem fazemos também intentar para a mensagem da vigilância. E nesse dizem que a tônica é o descuido e a desinteresse quanto à vinda do Senhor Jesus, né? Ou tem vários pensamentos, dentre os pensamentos mídia tribulacionista, ou seja, que acreditam, segundo a visão dos mídia tribulacionistas, essa escola ensina que a igreja ela entrará no período da grande tribulação e até a sua metade. E os seus intérpretes baseiam-se na interpretação isolada de Daniel capítulo 9, verso 27, quando fala que depois do anticristo firmar o concerto com Israel por uma semana, da metade da semana fará cessar os sacrifícios e ofertas e manjares. E toma ainda como Mateus capítulo 24, 14, que a igreja então ela estará na primeira metade da semana de Daniel, no meio da grande tribulação, ou que a igreja será arrebatada no meio da grande tribulação. E temos aqui também a visão dos pós-tribulacionistas, apoiado na semana profética de Daniel 9, 27. Esse grupo de intérprete interpreta também que a igreja ela passará pela grande tribulação, pois eles ensinam, eles confundem as aflições que os crentes passaram neste mundo, né? Principalmente a igreja primitiva. É certo que o crente sofre tribulações no cotidiano, mas não estará na primeira metade ou da semana de Daniel, e também nem na segunda metade. E a igreja será arrebatada, segundo a visão dos pós-tribulacionistas, que a igreja será arrebatada já no final da grande tribulação. Muito bem. E nós temos aqui a nossa visão, que é a visão pré-tribulacionista, ensina que o arrebatamento ocorrerá antes que inicia o período da grande tribulação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a inquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, como está em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9. É uma interpretação que ajusta devidamente com a esperança cristã e da volta do Senhor Jesus nos ares. A igreja não é advertida para ficar esperando grande tribulação, mas aguardar a vinda do Senhor antes que o anticristo apareça.
como está em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17. A igreja, ela não conhecerá o anticristo e nem se submeterá a ele, pois será arrebatada. De fato, o sinal maior para o mundo será o desaparecimento do povo de Deus, que é o arrebatamento da igreja. Que coisa maravilhosa, queridos e amados irmãos. Muito bem, vamos continuar aqui na nossa lição aqui, comentando sobre aqui o servo, e como nós observamos aqui sobre as qualidades do servo fiel, prudente, são explicitadas nas parábolas. Tão somente desejamos destacá-la para que sejam elas as mesmas ressaltadas, ou seja, que de exemplo para as nossas vidas. Primeiro aqui, queridos, quando nós olhamos aqui para o tópico de número 1, interpretação da parábola dos dois servos vigilantes, é claro que a lição é um resumo, tá certo? Estarei resumindo aqui bem essa lição para não ficar muito extensa os minutos, mas gostaria que você pegasse sua caneta, o seu papel, o seu lápis para fazer as suas anotações, porque estarei citando várias referências bíblicas que não constam aqui na nossa lição, mas porém será de muita valia para o seu fundamento e para fundamentar aquilo que eu estou falando, que é a visão pré-tribulacionista, que é a teologia assembleiana. Muito bem. A fidelidade. Quando nós olhamos aqui que é sobre a fidelidade, a qualidade, o caráter de ser fiel, a lealdade, a firmeza da constância nas aflições e no sentimento de perseverança e observância rigorosa da verdade e exatidão. Meu Deus, isso é muito forte. Mas o Senhor Jesus, no contexto do Sermão do Monte, ele referia-se à necessidade da vigilância quanto à sua vinda. Ou seja, ele preferiu para os seus próprios discípulos a mensagem de alerta no tocante ao que era esperado dos seus servos. Olha que coisa maravilhosa. Prudência. Eu falei sobre fidelidade, eu quero falar sobre prudência. A prudência, o que é prudência? É a qualidade que age como moderação. Ou seja, é o comprometimento de buscar, de evitar tudo aquele que desacredita a fonte de erro ou dano. Ou seja, o segundo dicionário Aurélio, que diz exatamente isso que eu acabei de citar aqui, mas nós podemos observar aqui, quando nós olhamos aqui sobre essa mensagem do dicionário Aurélio que eu acabei de citar, muito bem. Mas quando o servo da parábola de maior confiança do Senhor, deveria ter essa qualidade indispensável para cuidar da casa. Salomão diz que ela é a mais importante de que a prata, Provérbios capítulo 16 e verso 16. É o conhecimento dos santos e prudência, como está em Provérbios capítulo 9 e verso 10. Mas quando nós olhamos aqui sobre constituir pelo seu Senhor, como está em Mateus no capítulo 24 e verso 45, o Senhor Jesus, ele referiu-se ao servo constituído-se pelo seu Senhor sobre a sua casa. Primeiro, a primeira característica aqui, queridos, eu posso observar aqui que a primeira característica, o servo não se constituiu a si mesmo. Ele foi constituído pelo dono da casa, o seu patrão, para assumir a responsabilidade de mordomo. Ou seja, ele não passou por cima dos outros para alcançar aquela posição, não fez política entre os seus pares, não cobiçou a posição ou cargo ou a função. Isso é importante, queridos, porque é um coração sincero. A segunda característica, o servo não foi constituído pelos outros, não. Não houve uma eleição democrática, ou seja, que o mordomo fosse escolhido pelos seus conservos, tomar conta da casa do seu senhor, não. Era a função absoluta da confiança pessoal. Ou seja, que lições podemos extrair dessas qualidades? Muito certamente, queridos, em algumas pessoas devem ser realçadas, né? Por quê? Porque primeiro, Jesus quer sobre a casa.
a igreja e os homens constituídos por ele, e não para si mesmo, como declara o grande evangelista, o mestre apóstolo Paulo, como está em Gálatas, no capítulo de número 1. E do capítulo 1 e do verso 1, que nos diz assim, ó: segundo Jesus não quer pessoas que se façam a si mesmo líderes sobre a sua igreja. É necessário que tenha não só as qualidades, mas que tenha uma chamada de Deus para a sua obra. No contrário, não terão apoio do Senhor Jesus. Em terceiro aspecto, na casa do Senhor há um governo, não é democrático. É democrático, aliás, mas o governo do povo, pelo povo e para o povo, aonde que vale é a vontade da maioria. Pela Bíblia entendemos que a decisão da igreja deve ser cristocêntrica ou cristocrática, com Cristo no centro, ou seja, no domínio, nos seus servos como cooperadores. Jesus é a cabeça, porque neles foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, tudo foi criado para ele e para ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja e o príncipe, o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha a preeminência, como está em Colossenses, no capítulo 1 e do verso 16 ao verso 18. Muito bem. A quarta característica aqui é a missão do servo fiel e prudente, como está em Mateus, no capítulo 24 e verso 45. Logo no início da parábola, verificamos que o servo tinha por missão dar o sustento ao seu tempo na casa do seu senhor. Daí e obtemos a importância da decisão, a missão do servo escolhido por Deus para ter a liderança na casa do Senhor ou na igreja, é alimentar aos que dependem dela para a sua sobrevivência espiritual. Vejamos algumas atividades que propicia o sustento aos servos e conservos do Senhor. Elas devem ser exercidas para que nada faltem, ou seja, e todas as necessidades sejam satisfeitas ao seu tempo. Mas quando eu vejo aqui, queridos, os meios, os obreiros do Senhor responsável pela igreja recebem conforme a medida que Deus repartiu a cada um, como está em Romanos no capítulo 12 verso 3, e através dos diferentes dons segundo a graça, como está em Romanos no capítulo 12 verso 6. Ele é dado assim aos meios, são os dons. E nessa referência de Paulo aos Romanos, temos uma lista que podemos ser chamados de os dons de Deus, os quais são, primeiro, a profecia. E quando nós olhamos aqui para Romanos capítulo 12 verso 6, com este dom o líder da casa do Senhor orienta os crentes através da mensagem inspirada e ungida por Deus. Não confundir com o dom de profecia em 1 Coríntios capítulo 12 ou capítulo 11. Mas a segunda parte já é um mistério, que é Romanos 12, 7. Se o ministério seja em ministrar, não é fácil a interpretação dessa expressão, mas no texto. Mas há autores que julgam se referir a ações específicas de trabalhos materiais administrativos. Por exemplo, é diferente do ministério de ensino ou profético. No meio geral, cremos que tratar-se da dedicação a prestar algum serviço útil e necessário à casa do Senhor. A terceira característica é ensinar. Romanos 12, 7, se é ensinar, que haja dedicação ao ensino. Com este dom, o servo de Deus coloca à frente dos seus rebanhos e pode alimentar ao seu tempo, aos seus conservos. Jesus valorizou o ensino em todo o seu ministério terreno, principalmente quando olhamos para Mateus capítulo 7, verso 29, né? No capítulo 9, do verso em diante, também como no capítulo 28, verso 20. Para ensinar é preciso aprender, estudar,
pesquisar, aprofundar no preparo do alimento espiritual a ser dado na casa do Senhor. Com base na Bíblia, a falta de ensino produz resultado catastrófico. Diz o profeta Oséias, no capítulo 4 do verso 6, que o meu povo foi destruído porque faltou-lhe conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento. E eu vejo aqui, meus queridos, uma outra característica é exortar, como está em Romanos no capítulo 12 e do versículo 8. É um dom de difícil de ser exercido para dar o sustento na casa do Senhor, mas precisa ser usado com sabedoria, com toda a longanimidade e doutrina, como está em 2 Timóteo no capítulo 4 e versículo 2. Não é espancar os conservos, mas ajudá-los com paciência, com longanimidade e com base bíblica na doutrina da palavra de Deus. E não espancador, negativo. Mas Jesus, ele cuidou muito do rebanho, e Deus quer que nós cuidamos do povo dele. E eu vejo aqui uma outra característica importante, é repartir no Romanos 12:8. O que reparte faz-se como liberalidade. Pessoas que estão na igreja, que são chamados para um excelente trabalho de repartir, seja o pão material, seja o pão espiritual ou a palavra de Deus. Muito bem, coisa maravilhosa. Mas eu vejo aqui, querido, que é exercer misericórdia, Romanos 12:8. É o ministério do socorro, os aflitos em termos espirituais, emocionais, aos carentes físicos, aos doentes, aos necessitados, dá o pão cotidiano. Muito bem. Quando nós olhamos aqui para a lição aqui do tópico número 2, eu gostaria de fazer um resumo aqui, vivendo... quando eu posso observar aqui, meus queridos, um chamado à vigilância, como o Senhor espera encontrar o seu servo. Bom, vamos aqui fazer um resumo aqui do tópico 2 aqui com o tópico 3, comentando com vocês aqui, queridos. É uma coisa maravilhosa quando nós comentamos, mas a Bíblia diz que bem-aventurado é aquele servo que quando o Senhor vier achar servindo assim. Mateus capítulo 24, verso 46. Jesus mostra aos seus discípulos as qualidades que ele, tipificando no Senhor. Na parábola espera que o seu servo, como deseja encontrá-lo, quando a sua volta, ele diz que o servo que for fiel e prudente na igreja é considerado bem-aventurado. Cristo espera que nós, aos seus servos, principalmente aos que têm responsabilidade na liderança, que sejamos mais achados dentro da sua vontade, como fiéis, como está em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1 e 2, como está em Tito no capítulo 1 e versículo 7, e 1 Pedro no capítulo 4 e versículo 10. Que coisa maravilhosa! Quero já aqui para a parte da conclusão do tópico 3 aqui, queridos, já concluindo a lição aqui, essa lição que é exatamente vivendo discernimento, já saindo aqui do tópico 2, e nós podemos aqui já vivendo com discernimento. Muito bem, no tópico 3, a recompensa do servo fiel e prudente. Jesus disse que o Senhor daquele servo, quando voltar, poderia sobre todos os seus bens, por-se sobre todos os seus bens, aqui para fazer a obra do Senhor conforme a sua vontade. Sofremos muitas vezes tribulações, incompreensões e até mesmo perseguições e traições, mas se formos achados fiéis, teremos uma recompensa certa. Os servos dignos hão de julgar o mundo. 1 Coríntios capítulo, quando eu posso observar aqui, queridos, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 3, reunirão com Cristo. Apocalipse capítulo 20, verso 14, receberão muito pelos que fizeram pelos bens do seu Senhor. Mateus capítulo 25, verso 21 ao 23, terão a coroa da vida. Apocalipse capítulo 2, versículo 10,
laueres, ou seja, da vitória. Em 1 Coríntios capítulo 9, verso 25, a incorruptível coroa de glória. Em 1 Pedro no capítulo 5, verso 2 e 4, a coroa de gozo. Em 1 Tessalonicenses capítulo 2 e versículo 19, como também em Filipenses no capítulo 4, versículo 1, todo o trabalho do servo fiel e prudente será avaliado no tribunal de Cristo, né? Como está em 2 Coríntios no capítulo 5, versículo 10. O tribunal de Cristo não é para condenação. O tribunal de Cristo é para julgar as obras. Porque quem está no tribunal de Cristo já não tem mais condenação. Já estão salvos. Todos aqueles que vão subir no arrebatamento já estão livres de qualquer condenação, queridos. Muito bem. O interessante é que o mau servo, ou quanto ao mau servo, não tem nada de positivo a atender. Aí devemos observar aqui como o Senhor Jesus considerou a obter lições ao que o servo não deve ser na casa de Deus. Primeiro é negligência. Mateus capítulo 24, verso 48, a parte B, ele diz que o meu Senhor tarde virá. E com essa atitude mental, o seu servo conta-se, ele baseou na justificativa do procedimento reprovável. Na parábola dos talentos, o Senhor condena o servo negligente. Como está em Mateus 25 e 26, a maldição para quem negligencia na obra do Senhor, como está em Jeremias no capítulo 48 e verso 10. Mas eu vejo aqui que a outra característica é espancador, Mateus 24 e 49. Ele espanca os conservos. O mau servo, ele comete abuso de autoridade. Deus não aceita isso em sua casa. Ele quer ordem, decência, como está em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 40. Desejo respeito aos que trabalham e demoestam e dedicam, ou seja, ao estima, ao amor por causa, como está em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 12 e 13. Mas o Senhor não admite autoritarismo na sua igreja, como está em como nós podemos observar em todo o contexto. Dentre as qualidades do presbítero, requer que não seja espancador. Tito capítulo 1 e verso 7, é preciso ter cuidado para não ser espancador com a palavra de Deus. Temos que ser moderador, como eu acabei de citar aqui nos áudios anteriores. Queridos, quero aqui dizer para vocês aqui que o comedor e o bebedor são comportamentos reprovados. Deus não quer esse tipo de gente na frente dos teus servos. Ou seja, desde aqui uma outra característica também aqui, o mau servo. Desapercebido, Mateus 24, 50, o mau servo é surpreendido pela volta do Senhor, um dia em que ele não espera. Olha aí, a hora em que ele não sabe. Não adianta alguém marcar a data ou mesmo a época do arrebatamento da igreja. Isso só contribui para a desmoralização dos tais falsos profetas. Muitas pessoas já têm profetizado sobre a vinda de Cristo, mas Jesus Cristo vai vir uma hora que vós não penseis. Queridos, quero aqui terminar, fazer a parte da conclusão dizendo que há pessoas que estão se conduzindo de modo dissoluto e fazendo mau uso dos bens que o Senhor deixou em suas mãos. São os maus servos, correm um risco de ser pego de surpresa e acabarem lançados nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dente. Por um outro lado, o servo vigilante está preparado para a vinda do Senhor. Ele não apenas está vigilante como prega sobre a vinda do Senhor Jesus, mas como um bom ministro e dispenseiro sabe que é o seu dever de anunciar a vinda de Cristo. Ou seja, o vigilante guarda o que tens, e necessitando e exercitando os seus talentos, e administra com fidelidade os bens do seu Senhor, sabendo que um dia será provido nas mansões celestial. Que Deus abençoe. Fico aqui com esta pré-aula resumida da Escola Bíblica Dominical do setor do bairro Mapim, e até a próxima, se Deus nos permitir. Qualquer dúvida, questione o seu professor na escola e na sala da Escola Bíblica Dominical. E até a próxima.
na paz do Senhor.